Olá, eu sou o professor André Luiz Zetec e vamos continuar a resolver a FUVEST do ano 2015, prova versão V. A segunda questão de física da prova de 2015 foi o exercício de número 58 e diz o seguinte: no desenvolvimento do sistema amortecedor de queda de um elevador de massa M, o engenheiro projetista impõe que a mola deve se contrair no máximo valor D. Então, aqui, para amortecer a queda de um elevador, ele vai utilizar uma mola, sendo que o elevador tem massa M, e essa mola ela só pode se contrair no máximo de um valor D, de uma distância D. O elevador cai a partir do repouso. O elevador cai a partir do repouso de uma altura H. Aqui nós temos a altura H. A altura H acima do ponto de encontro entre a mola e o elevador. Para que a exigência do projetista seja satisfeita, esta mola ela deve ter uma constante elástica dada por... Bom, vamos pensar o seguinte. Aqui ele está falando de massa, de gravidade, da altura e da distância que a mola é comprimida. Esse tipo de exercício nós iremos resolver por energia, ok? Ele falou no NOT e ADOT algo extremamente importante. Ele falou que forças dissipativas devem ser ignoradas e que a gravidade vai eleger. Forças dissipativas sendo desconsideradas, isso quer dizer o seguinte, que a energia mecânica do sistema ela é constante, ou seja, eu não tenho perdas de energia. As energias aqui apenas vão se transformar. Vamos pensar o seguinte, lá no início, num ponto que eu vou chamar de ponto A, quanto que vale a velocidade do corpo, a velocidade do elevador? Se ele cai a partir do repouso, a velocidade inicial é zero. E eu tenho energia de que tipo? Potencial gravitacional. Afinal, ele está a uma certa altura aí do ponto. Conforme ele cai, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. Energia cinética do movimento. Quando encosta aqui no ponto D, o que acontece? Essa energia que é cinética e tem um pouquinho de potencial também, vai se transformando em potencial do tipo elástica. Afinal, a mola está começando a ser comprimida. No ponto que eu vou chamar de ponto B, que seria o ponto de máxima deformação, acontece que o corpo para. Ou seja, a velocidade inicial do ponto A é zero e a velocidade final do ponto B é zero. Então, quais tipos de energia eu posso dizer? Se a energia mecânica é constante, eu posso escrever que a energia mecânica lá do ponto A é exatamente a mesma do ponto B. Isso porque as forças dissipativas são desconsideradas. No ponto A, qual o único tipo de energia que eu tenho? Se eu não tenho velocidade, eu não tenho cinética. Não tem nenhuma mola no ponto A. Tem altura, então tem energia potencial do tipo gravitacional. E no ponto B? No ponto B, eu não tenho mais altura. Afinal, eu posso falar que o meu zero se encontra neste nível. Se o meu zero se encontra neste nível, quer dizer que eu não tenho energia potencial gravitacional. Perceba que neste ponto eu tenho potencial gravitacional, porque ele está a uma certa altura. Então, no ponto B, eu tenho a energia do tipo potencial elástico. Energia potencial gravitacional é a massa, gravidade
e a altura da queda. A energia potencial elástica é o K, que é a constante da mola, exatamente o que o exercício está perguntando. X elevado ao quadrado, X é a deformação. Pode ser tanto a elongação como a deformação para menos, ok? Aqui ela foi deformada para menos, ela foi comprimida. Só que aqui tem um tal de dividido por 2. Bom, então vamos lá. Quem que é o nosso alvo? Quem que nós estamos procurando? Esse K, então eu tenho que isolar esse K. Só que antes eu vou fazer algumas substituições. Então fica a massa, que é a massa do elevador, que é próprio M. A gravidade vale G. Qual é a altura? Qual é a altura que ele caiu? Bom, se eu coloquei este daqui como meu marco zero, ou seja, esse ponto é o ponto onde a velocidade é zero, é o ponto de maior deformação que a mola teve, eu tenho que analisar o seguinte: qual foi a altura que ela caiu? A altura que ela caiu foi uma altura H mais essa altura Dzinho. Então, a altura que ela caiu, na realidade, é o Hzinho mais o D. Ok? O Hzinho mais o D. Hzinho mais D da altura total de queda. E aí era a grande dificuldade do exercício, era onde o aluno poderia se equivocar. K, X. Quem que é X? X é a deformação. A mola se deformou de D, elevado ao quadrado, dividido por 2. Então vamos ficar com 2. Afinal, eu passei esse 2 multiplicando. M, G, H mais D, dividido por D elevado ao quadrado. Isso daqui é a constante elástica, é o que o exercício pedia, é o que o exercício perguntava. 2mg H mais D sobre D quadrado. 2mg H mais D sobre D quadrado dá a alternativa A. Ok? Então, esse daqui foi o segundo exercício de física da FUVEST versão V. Na próxima, o exercício de número 59. Até lá!